A próxima cardiopatia congênita que a gente vai comentar é o defeito de septo ventricular, que também é conhecido como comunicação interventricular, CIV. O defeito de septo ventricular ocorre durante a formação do septo interventricular, então na fase embrionária, quando está formando o septo interventricular, vai ocorrer então um defeito nesse septo. É o que a gente pode observar nessa imagem, né? Como se houvesse um orifício nesse septo interventricular. Em um paciente saudável, não existe comunicação entre as câmaras ventriculares, nem entre as câmaras atriais. Isso favorece, né? Isso possibilita um fluxo sanguíneo adequado dentro das câmaras cardíacas. Se eu tenho um orifício comunicando esses dois ventrículos, por esse orifício vai ocorrer a passagem de sangue entre os dois ventrículos, e é o que geralmente não ocorre no paciente saudável. Isso vai levar a uma sobrecarga volumétrica, então esse coração acaba tendo uma sobrecarga de volume do sangue que não deveria estar passando para outra câmara, para uma das câmaras, né? E essa câmara acaba aumentando de tamanho, aumentando, levando a uma hipertrofia excêntrica da câmara cardíaca. É comum em gatos, essa é a cardiopatia congênita mais frequente nos felinos, bastante frequente na rotina clínica, inclusive, e em cães também pode ocorrer, acometendo principalmente cães de médio a grande porte. Então, se eu pensar na epidemiologia, nas raças que são mais comumente acometidas, a comunicação interventricular vai ser mais comum em cães de médio a grande porte. Geralmente, o defeito vai ocorrer na porção membranosa do septo interventricular. Então, nas porções do septo, porções anatômicas, a gente vai observar geralmente nessa porção membranosa. É o lugar mais comum de se observar esse defeito do septo interventricular. E a gente tem alguns fatores considerados determinantes. O que vai determinar a evolução clínica dessa doença? Alguns fatores que vão influenciar diretamente todo o desenvolvimento da doença e a evolução clínica desse paciente. O primeiro fator determinante é o tamanho desse orifício. Se é um orifício maior, se é um orifício menor, isso vai determinar a quantidade de sangue, inclusive, que pode estar sendo passada de um ventrículo para o outro, e é um fator determinante aí na evolução clínica da doença. Um outro fator clínico determinante é a pressão sobre esse orifício. Na maioria dos casos de comunicação interventricular, a maior pressão ocorre do lado esquerdo do coração. Então, na maioria dos pacientes, a gente tem um sangue oxigenado lá no ventrículo esquerdo que acaba sendo direcionado ao ventrículo direito, já que a pressão é maior no ventrículo esquerdo. Agora nós vamos fazer uma prática em peça anatômica para avaliar os principais locais onde o defeito ocorre no septo interventricular. Então, a comunicação interventricular vai ocorrer no septo interventricular, causando uma comunicação entre os dois ventrículos, né, levando a essa comunicação entre os dois ventrículos. Nós temos aqui o septo interventricular. É importante ressaltar que nessa enfermidade a malformação acontece principalmente na porção membranosa do septo. Então eu posso ter essa alteração, esse defeito em outras partes do septo interventricular, mas geralmente ela acontece na porção membranosa do septo interventricular. Nessa enfermidade vai ocorrer um desvio do sangue, então o sangue passa a desviar entre os ventrículos, o que é uma característica importante, que vai desencadear toda a fisiopatogenia. E, como nós temos um ventrículo esquerdo que trabalha sob uma pressão maior, a tendência é que esse sangue seja desviado do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, levando a toda a fisiopatogenia que nós vamos ver mais adiante. Para entender um pouco melhor a fisiopatogenia do defeito do septo interventricular, é importante visualizar o que acontece quando a gente tem um defeito no septo, né? Essa imagem, ela representa um defeito no septo interventricular, então a gente tem as câmaras cardíacas esquerdas, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, e as direitas, ventrículo direito e átrio direito. Aqui no meio a gente observa que existe uma interrupção, um defeito nesse septo interventricular que vai possibilitar a comunicação entre os dois ventrículos. A gente sabe da fisiologia que o sangue oxigenado, o sangue que já passou pela oxigenação e que deve ser mandado para os tecidos, ele passa pelas câmaras cardíacas esquerdas. Então ele vem do pulmão, passa dentro do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, e a partir daí ele é então bombeado para a aorta até chegar aos tecidos. E a gente sabe que o sangue não oxigenado, ele chega do corpo pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e é bombeado para a pulmonar, onde vai ser oxigenado. No paciente que tem um defeito do septo ventricular, o que geralmente acontece, por uma diferença de pressão que é maior no ventrículo esquerdo,
o sangue acaba sendo desviado em uma quantidade variável, de acordo com o tamanho desse orifício, para dentro do ventrículo direito. Quando a gente pensa que um sangue que não deveria estar passando para dentro dessa câmara acaba passando para esse lado de cá, a gente sabe que vai acontecer uma sobrecarga volumétrica. Tem mais sangue dentro dessa câmara do que deveria ter. Então, na fisiopatogenia, à medida que esse sangue vai passando para a câmara direita, vai ocorrendo uma sobrecarga da câmara cardíaca direita, uma sobrecarga do ventrículo direito. Se tem muito sangue no ventrículo direito, mais sangue que deveria ter, que é normal, esse sangue acaba sendo bombeado para dentro da pulmonar. E acaba acontecendo, então, uma sobrecarga de volume lá nos pulmões do paciente, uma sobrecarga volumétrica que vai refletir tanto no átrio esquerdo quanto no ventrículo esquerdo. Então, num paciente que tem essa forma clássica, onde o desvio acontece do lado esquerdo para o direito, a gente vai ter tanto sobrecarga de átrio esquerdo, de ventrículo esquerdo, quanto também do ventrículo direito. Em alguns pacientes, a gente pode ter a síndrome de Eisenmenger, quando ocorre aí uma alteração na pressão dessas câmaras. Como a gente comentou, a câmara cardíaca esquerda, o ventrículo esquerdo, ele trabalha com uma pressão maior que o ventrículo direito. Na síndrome de Eisenmenger, por algum motivo, geralmente relacionado à hipertensão arterial pulmonar, esse paciente passa a ter uma câmara direita mais forte, que trabalha com uma maior pressão. E aí, nessa síndrome, a gente vai ter o desvio do sangue não oxigenado para dentro do ventrículo direito, levando sinais clínicos relacionados à hipóxia. Em relação ao histórico dos pacientes com comunicação interventricular, a maioria dos pacientes são assintomáticos, é isso que a gente observa na rotina clínica cardiológica. A grande maioria dos pacientes atendidos e diagnosticados, eles são assintomáticos e o diagnóstico muitas vezes é acidental. Um paciente que tem defeito grande, um defeito maior, que pode gerar alterações hemodinâmicas mais consideráveis, a gente pode observar, dependendo do desvio, os sinais clínicos, né? Se o desvio é do lado esquerdo para o lado direito, se eu tenho sangue oxigenado passando para o lado direito, onde não é oxigenado, eu vou ter insuficiência cardíaca congestiva esquerda e, em alguns casos, também posso ter insuficiência cardíaca congestiva direita. Nos animais em que o desvio ocorre do lado direito para o lado esquerdo, a gente tem, então, sangue não oxigenado chegando até a câmara cardíaca esquerda. Esse sangue não oxigenado acaba circulando na circulação sistêmica, gerando sinais clínicos como cianose, são as mucosas arroxeadas, né? E policitemia. Então, a gente pode observar, inclusive, no hemograma esse achado, a policitemia, né? Relacionado aí à falta de oxigenação, à hipóxia tecidual, já que o sangue que está circulando na circulação sistêmica tem pouco oxigênio, é rico em gás carbônico. Isso vai estimular, então, o rim a liberar a eritropoetina para aumentar a disponibilidade de hemácias. Em relação aos achados clínicos, o achado mais importante é um sopro sistólico. Uma informação importante nessa enfermidade é que, na maioria das vezes, a comunicação interventricular ela é relacionada com sopros baixos, sopro de baixa intensidade. Sopros aí variando de 2 a 3, numa escala de 1 a 6. Tá? Então, geralmente, são sopros menos audíveis, mais baixinhos. Em relação aos exames complementares, a gente tem alguns exames que podem auxiliar no diagnóstico, né? O exame eletrocardiográfico é o primeiro deles. O eletro ele pode sugerir alterações, né? Dependendo principalmente de onde esse desvio está acontecendo. Se eu tenho um desvio de sangue da esquerda para a direita, eu vou ter um padrão de sobrecarga de câmaras esquerdas. Se eu tenho um desvio da direita para a esquerda, eu vou ter um padrão de sobrecarga de câmaras direitas. Então é importante ressaltar que as alterações eletrocardiográficas dependem também de para onde esse desvio está acontecendo. A radiografia torácica também é um exame que pode ser útil na avaliação do paciente com comunicação interventricular. O principal achado é o aumento de câmaras cardíacas, né? As câmaras esquerdas. Dilatação do tronco da artéria pulmonar também pode ser observado, já que esse sangue desviado vai fazer um aumento de volume, que também acaba refletindo na artéria pulmonar. O exame ecocardiográfico é um exame padrão ouro para o diagnóstico da comunicação interventricular.
Por meio desse exame, a gente consegue não só avaliar o defeito, ver a presença desse defeito no septo, como também a gente consegue medir, mensurar esse defeito. É um defeito grande, é um defeito pequeno, como a gente comentou, isso também é um fator que pode alterar todo o curso da doença. A gente consegue observar também o aumento das câmaras cardíacas, então por esse exame eu consigo inclusive quantificar qual câmara que está aumentada, se tem algum padrão de sobrecarga, e a gente consegue também avaliar o fluxo que passa no meio desse orifício, no meio desse defeito interventricular. Então, nessa imagem aqui, o que a gente pode observar é o coração num corte apical, como se o coração estivesse de cabeça para baixo, com a pontinha para cima. Aqui a gente consegue observar átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aqui, no meio do septo interventricular, a gente tem um defeito que está permitindo a passagem de sangue, causando aqui um fluxo turbulento, já que está acontecendo a passagem do sangue de uma câmara para outra, de um ventrículo para outro. Então aqui a gente consegue determinar esse diagnóstico. Aqui, nesses sinaizinhos de cruzes, é a medição, mostrando a medição desse defeito. Então a partir daqui eu consigo determinar o tamanho desse defeito de septo interventricular. Em relação ao tratamento, existe um tratamento cirúrgico, onde dispositivos podem ser posicionados aqui para obstruir esse orifício e interromper essa passagem de sangue de um ventrículo para o outro. No entanto, a maioria dos pacientes não são submetidos à cirurgia. Na veterinária não é comum. O que se faz é acompanhar esse paciente, avaliando a evolução clínica da doença e, caso necessário, as condutas terapêuticas vão ser realizadas de acordo com a necessidade do paciente.